Eu sou o professor Daniel Freire e Almeida, docente da Universidade Católica de Santos, nos cursos de graduação em Direito e Relações Internacionais e no mestrado e doutorado em Direito. Nós vamos dar início a este painel e contamos com a ilustre presença da senhora doutora Marta Pimentel, diretora executiva de Educação da Nova School of Business and Economics, falando de Portugal, e da senhora doutora Simone Meskelis, vice-presidente da Royal Vision Care, que fala dos Estados Unidos. Sejam muito bem-vindas e podem, inicialmente, dar as boas-vindas e se apresentar. Doutora Marta. Olá, professor Daniel, como vai? Marta Pimentel, daqui diretamente da terrinha, em Portugal. Num dia bem chuvoso, a começar o outubro. Eu trabalho na Nova, aqui, que é uma universidade pública portuguesa, e tive o prazer de estar 15 anos a morar no Brasil, onde trabalhei na Fundação Dom Cabral. Então é sempre um prazer enorme estar junto deste público brasileiro, de quem tenho ainda ótimas recordações e muitas saudades. Muito obrigado. Senhora doutora Simone Meskelis, por gentileza, pode se apresentar. Bom dia. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho da perspectiva dos Estados Unidos nessa conversa. Eu estou falando diretamente de Minneapolis. Eu moro em Dallas, mas essa semana eu estou em Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Eu sou vice-presidente da área comercial da Royal Vision Care nos Estados Unidos. Eu cuido de 2 canais. O canal que a gente chama dos Eye Care Providers, que são os médicos que provêm óculos para os pacientes. A gente é uma empresa que provê lentes e óculos com prescrição. E eu cuido também do canal de varejo aqui nos Estados Unidos. Então, muitos desafios por aqui com relação à vida durante e pós a pandemia, e estou ansiosa para a gente iniciar um debate interessante hoje. Muito obrigado. Nós também, eu fico muito feliz e honrado em participar dessa mesa, porque encontro lá pessoas que estão situadas em 2 localidades que morei 2 vezes. Né? Morei 2 vezes em Portugal, né, em Coimbra, onde fiz o mestrado e depois o doutorado, né, na Universidade de Coimbra, e também morei 2 vezes nos Estados Unidos, a última agora em Washington, D.C., onde permaneci por 2 anos em Georgetown. Então, fico feliz e isso já começou a me trazer boas lembranças aqui, né, ao ver ali a paisagem, né, de Lisboa e outras... e as vozes aí, né, portuguesas, lusitanas e agora também aí dos Estados Unidos, fico muito contente. Como as participantes sabem, nós preparamos algumas perguntas com o intuito de conhecer um pouco da realidade que circunda Portugal e Estados Unidos neste momento, né, de pós-pandemia. Então, penso que seria oportuno que podemos flexibilizar aí as falas. Iniciamos com a doutora Marta, em seguida com a doutora Simone, e depois invertemos nas perguntas 2 e 3. Então, vamos lá, doutora Marta Pimentel, a pandemia e o mundo do trabalho, né? Como Portugal reagiu na pós-pandemia? O que seria relevante destacar deste período, por gentileza? Professor Daniel, obrigado pela pergunta. É um prazer ter a oportunidade de estar aqui e de vos contar um pouco do que estamos vivendo aqui hoje, não é? Eu acho que, como os senhores sabem, a pandemia acho que não foi diferente da Europa, do resto do mundo. Virou o país de pernas para o ar, virou a Europa de pernas para o ar, e trouxe uma ideia de uma Europa e de um mundo muito paradoxal, não é? Muito onde existem sempre perspectivas um bocadinho contraditórias em relação a esta experiência. Nós saímos de uma pandemia direto para uma guerra, vivemos aqui a guerra da Ucrânia, e esta guerra da Ucrânia, ela quase que adormecemos num contexto de pandemia e acordamos no dia seguinte
praticamente virando a chave num contexto de guerra. E este é um desafio, se quiserem, de uma expressão de como o mundo está carregado de cisnes negros, eventos completamente imprevisíveis, que não estavam no radar da maioria da população, poderia estar potencialmente no radar de alguns, mas não da maioria da população, e que de repente modificam absurdamente o contexto de vida, aqui mudou, quer um contexto, quer um outro. Neste momento, na perspectiva de país, nós vivemos, na perspectiva da Europa, nós vivemos aqui um fenómeno interessante, é que se por um lado, quer a pandemia, quer a guerra da Europa geraram e estão a gerar um fenómeno de uma enorme crise, não é? Nós vivemos neste momento uma crise energética sem precedentes, com a chegada do inverno, aquilo que se imagina que será um inverno muitíssimo rigoroso. Esta crise económica, ela está a gerar esta crise energética política está a gerar uma crise económica com disparada inflação e na verdade, eu diria que o contexto não é, aquilo que se fala hoje é de uma recessão em 2023 e por isso é um contexto muito preocupante. E nós sabemos que, apesar de neste momento não estarmos a sentir o impacto dessa crise, exceto nos avanços da inflação, não é? Que vai começar a reverberar cada vez mais nos preços, a verdade é que, a partir do momento que se anuncia que há uma crise a ser posta, este sentimento influencia todo o movimento de retração e por isso estamos a começar a assistir as empresas a repensarem os seus orçamentos para 2023 e por isso há aqui, sem dúvida nenhuma, um impacto sério, negativo e muito preocupante deste contexto de pandemia seguida de guerra. Por outro lado, e é por isso é que eu falava no início que o mundo está bastante paradoxal, por outro lado, nunca na história da Europa se viu uma União Europeia acontecer entre os países da Europa. Não é? Os senhores sabem que, historicamente, a Europa, apesar de se ter feito uma União Europeia, cada país da Europa tem uma cultura muito própria, tem uma forma de vida própria, tem uma língua própria e tem um histórico, não é, de longo prazo, de muitas guerras entre estes países da Europa, não é? Portugal e Espanha, França e o resto da Europa, por isso é um histórico de muitas guerras. Então, a União Europeia era mais uma intenção do que propriamente uma união de facto, e o que vemos hoje é que esta crise e a guerra na Ucrânia fez um aproximar dos países da União Europeia que criaram um conjunto de medidas mais concertadas e a população, os europeus, num movimento muito grande de solidariedade com o povo ucraniano e por isso isto, de facto, é um lado que não era tão explícito e tão conhecido na Europa, que era os países que compõem esta União Europeia, de facto, terem aqui um movimento de aproximação. E por isso, por um lado, temos uma crise pesadíssima, por outro lado, temos um movimento absolutamente novo que está acontecendo na Europa. Portugal, a reação de Portugal, ele está embrulhado, embrincado nesta Europa, e é muito interessante ver aqui que Portugal passou recentemente por umas eleições para primeiro-ministro e foram umas eleições de maioria absoluta, o que é um fenómeno que mostra que perante a instabilidade do contexto e destas variáveis macroeconómicas, das quais são difíceis de controlar, a reação dos portugueses foi tentar criar um governo de estabilidade, para um governo que tivesse a capacidade política de poder reagir a este contexto. Então, acho que há uma leitura interessante cultural a se fazer da forma como os portugueses reagiram a esta instabilidade externa, foi criar uma estabilidade interna, e isto faz com que, com esta, claro que governos de maioria absoluta, mais uma vez, têm lado bom e lado ruim, mas o que faz é que há uma reação do povo a dizer assim, olha, precisamos um pouco de estabilidade e por isso daquilo que são variáveis nas quais nós conseguimos controlar, vamos pelo menos fazer uma pressão para ganhar alguma estabilidade.
O país tem associado a esta, acho que como todos as previsões de crescimento para Portugal são nulas, ou próximo de zero, não é? 0,7, que falam agora o IFMD, falou da previsão de Portugal, para 2023. Há desafios na área da saúde, não é? E isto conecta também com o impacto da questão nas empresas e nas pessoas. Na verdade, nunca antes na história deste país, eu acho que na história do mundo, se ouviu falar tanto de problemas de saúde mental. A saúde mental surge nas primeiras páginas de jornais, surge em debates políticos, surge nas agendas empresariais, porque a situação dos burnouts, das depressões e do aumento de ansiolíticos é, sem dúvida nenhuma, uma preocupação sistémica que está a acontecer pelo mundo afora e Portugal não é alheio a tudo isso. As empresas vivem neste momento, então, este desafio, não é uma anunciada crise que não está sentida hoje, mas que se anuncia. Os impactos deste contexto macroeconómico e o impacto que isto teve nas pessoas, e por isso, e junto com isto, toda a agenda que necessariamente tem que fazer, que é uma agenda de reformulação dos negócios e uma agenda de reformulação do mundo do trabalho, não é? Então, há a transição para o online, praticamente todos os negócios. Se havia dúvida que os negócios seriam digitais no futuro, eu acho que essa dúvida acabou. Todos os negócios serão digitais e já estão a ser digitais, nas suas formas, diversas componentes. Por isso, isto obriga as empresas a reformularem os seus modelos de negócio, o seu governance, as suas estratégias, e paralelamente com isso, há toda uma discussão, que também é um paradoxo, sobre a questão do trabalho remoto, e, simultaneamente, a questão do trabalho presencial, não é? Que modelos devemos seguir, que permitam às pessoas que querem cada vez mais ter momentos de trabalho remoto, mas, simultaneamente, como é que mantemos um contexto de cultura organizacional, uma organização que aprende, uma organização positiva, dinâmica, energética, se nós não conseguimos reunir as nossas pessoas todas juntas no mesmo espaço. Sabemos que somos seres sociais e é da relação que conseguimos crescer, inovar e progredir, e por isso vivem as empresas também este paradoxo. Por um lado, uma pressão muito grande dos seus colaboradores para trabalho remoto, por outro lado, a questão de precisar de criar uma energia positiva e toda uma cultura organizacional capaz de reagir ao contexto, e só é possível acontecer, de facto, se houver um contexto social favorável e uma aproximação entre as pessoas. E sem querer ser muito extensa, eu diria que, pronto, este é um contexto de preocupação, mas um contexto que nos dá novas aprendizagens, potencialmente, e um novo futuro. Muito bem, muito obrigado por essa primeira exposição. E nos Estados Unidos, doutora Simone, como então o país reagiu na pós-pandemia e o que seria relevante destacar deste período, por gentileza? Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu durante a pandemia aqui nos Estados Unidos é que existem vários Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. A reação foi diferente de estado para estado. Obviamente, não é novidade dizer que a resposta à pandemia ela teve variações políticas, e isso teve um papel muito importante no impacto da vida das pessoas no dia a dia. Aqui nos Estados Unidos, se você pergunta como é que foi a vida na pandemia, a resposta depende em qual estado você morava. A gente tinha exemplos extremos, por exemplo, eu moro no Texas, a Flórida, são estados que maio, junho de 2020, a vida parecia já muito, muito próxima da normalidade. Havia pouca restrição com relação ao direito de ir e vir e ao que poder ou não poder fazer. Havia muito a diretriz dos negócios e as pessoas decidirem o que era adequado para eles. Outros lugares, como, por exemplo, a Califórnia, até 6 meses atrás, você tinha restrições de onde você podia ir, quando você podia ir, de qual forma você podia ir. E isso levou principalmente os primeiros meses da pandemia, levou muita gente a repensar a vida deles, e o que eles queriam da vida. Isso levou a um fenômeno muito grande de migração interna. Então, estados como Flórida, Texas, Oklahoma, Arkansas,
receberam muita gente, mas são volumes absurdos de pessoas mudando de outras partes do país. Enquanto lugares como, por exemplo, a Grande São Francisco perdeu 300 mil habitantes. Só para colocar em perspectiva o tamanho do movimento migratório, o estado da Califórnia chegou a perder um assento no Congresso. Esse é o tamanho do impacto, né, na migração. Estados como Nova York, Califórnia, foram realmente muito impactados. E com isso não é só uma decisão política, tem uma decisão de custo. São lugares onde o custo de vida realmente era muito acima da média, porque, diferente, por exemplo, do Brasil, onde muitas vezes você é forçado a morar em determinados centros, porque é onde concentra as oportunidades, uma coisa que a gente viu acontecer nos Estados Unidos é a pulverização das oportunidades dentro de várias partes do país. Então, a mobilidade é muito maior, e isso realmente foi um fenômeno que aconteceu. A mão de obra migrou de lugares, eu, por exemplo, eu tenho time da área comercial espalhado no país inteiro. E a gente via a dificuldade de encontrar mão de obra em determinadas partes do país, porque simplesmente aquela mão de obra foi embora. Obviamente, em outros setores, o comportamento da mão de obra foi diferente, como, por exemplo, a área de serviços, né? Tudo que era atendimento ao público teve uma ruptura muito grande no início da pandemia, quando tudo fechou, e essas pessoas que eram horistas, os contratos de mão de obra aqui nos Estados Unidos, é muito fácil você encerrar um contrato, principalmente se é uma mão de obra horista, não precisa de aviso prévio, a regulação é mínima. Então, em muitos casos, você tinha um emprego hoje, você não tem amanhã. E com isso, as pessoas, no início da pandemia, quando tudo fechou, essas pessoas se viram sem trabalho e tiveram que buscar outras formas de sobreviver, encontraram outras profissões, houve uma migração muito grande para as pessoas empreenderem, começarem pequenos negócios. E quando a gente passa, né, o tempo, 2 anos depois, a gente hoje está numa situação em que falta mão de obra em todos os segmentos da economia. Só para exemplificar, a gente tem mais ou menos 5 a 6 milhões de desempregados nos Estados Unidos hoje, de pessoas procurando emprego sem emprego. E a gente tem 11 milhões de vagas abertas. Ou seja, eu tenho 2 vagas para cada pessoa que está procurando. É impossível preencher todas as vagas. E isso impacta principalmente, isso está impactando todos os segmentos, mas impacta principalmente os níveis entrantes da economia, né? Os serviços de restaurante, atendimento ao público, qualquer tipo de serviço, realmente hoje em dia, esse é o número 1, esse é o problema número 1 de qualquer pequeno negócio, de qualquer grande negócio, onde realmente trazer as pessoas para trabalhar diante da falta de mão de obra disponível. E essa falta de mão de obra, ela não é só porque está todo mundo trabalhando. Com a pandemia, houve uma redução da mão de obra disponível para trabalhar. O que aconteceu foi, houve um fenômeno de aposentadoria precoce, que a gente chama. Então, várias pessoas que estavam próximas do período de aposentadoria, talvez 4, 5 anos, para chegarem nesse ponto, com a pandemia, resolveram acelerar esse processo e se retirar do mercado de trabalho. Houve um outro fenômeno que atingiu principalmente as mulheres na força de trabalho, que foi a necessidade de cuidar. Uma combinação de 2 coisas. O aumento do custo do serviço de cuidado, seja creche, seja qualquer outro tipo de serviço de cuidado com relação a crianças ou com relação a idosos, fez com que, principalmente as mulheres, tiveram que fazer uma conta. O quanto me custa ter alguém cuidando do meu filho ou cuidando de um parente, de um pai ou uma mãe que precisa, versus quanto eu recebo e qual que é o saldo disso. E, em vários casos, na hora que você comparava o custo com o benefício, era 0. Então, essas pessoas optaram por ficar em casa. Em alguns casos foi opção. Em outros casos, onde as restrições da pandemia se alongaram muito, por exemplo, com as escolas fechadas, essas mães, essas mulheres, elas tiveram que ficar em casa para cuidar dos filhos, porque não tinha opção, não tinha uma escola para mandar o filho. Então, não era nem uma questão de custo, era falta de opção. E esse processo fez com que várias mulheres que saíram do mercado de trabalho por essa razão não voltassem. Então, de novo, houve essa redução da mão de obra disponível. E o fato de que muita gente optou por empreender, por começar pequenos negócios, inclusive muitos negócios no ambiente virtual, e com isso você cria pessoas que
estão aptas a trabalhar, mas que não mais estão disponíveis a trabalhar para as vagas disponíveis, estão, na verdade, criando vagas nos seus pequenos negócios. E, de fato, a gente vê o número de desempregado hoje, ele é semelhante ao número que a gente tinha na pré-pandemia. O desemprego já está em níveis pré-pandemia, que é em torno de 3%, 3,5%, mas o número de vagas abertas é muito maior porque a mão de obra disponível diminuiu. A redução no processo migratório, que com certeza faz uma grande diferença. Os Estados Unidos é um país que vive da imigração, e a ruptura causada pela pandemia, com certeza, pausou, inclusive, o processamento desses. Então, a gente tem aí um gargalo de imigrantes que cuidava de aumentar um pouco essa mão de obra disponível. Então, como, do ponto de vista empresarial, a dor que a gente tem hoje, maior, é realmente conseguir preencher essas vagas. E eu queria tocar num ponto que a Marta falou, que duas coisas que ela citou que estão acontecendo em Portugal e que a gente vive exatamente o mesmo cenário. O primeiro é a questão da saúde mental. Nos Estados Unidos, uma novidade causada pela pandemia foi essa discussão sobre saúde mental. Existe nos Estados Unidos um pudor muito grande, culturalmente, de se falar, de se admitir problemas de saúde mental. E durante a pandemia, houve uma necessidade de se falar abertamente sobre isso, porque virou realmente uma pandemia dentro da pandemia. Nos Estados Unidos, existe hoje um problema seríssimo de suicídio entre os jovens. É um assunto que não é confortável de discutir, mas tendo vivido no Brasil e sabendo como fala-se de saúde mental no Brasil, é diferente daqui. No Brasil, a gente tem muito mais, a gente se sente muito mais confortável em admitir e discutir problemas de saúde mental, e os Estados Unidos está se vendo forçado a aprender a ter essas discussões, inclusive no ambiente de trabalho, que antes era realmente era visto como sinal de fraqueza, né? E hoje em dia não. A gente está tratando essas conversas cada vez com mais seriedade e provendo para as pessoas dentro das organizações um ambiente seguro para eles terem essas conversas. E ligado a isso, eu acho que essa coisa do mundo virtual, ela está totalmente associada a essa questão do desgaste mental. A Marta falou sobre essa adaptação no mundo virtual, mas essa necessidade do visual, do toque, do estar perto, né? Só para ilustrar, a razão pela qual eu estou em Minneapolis essa semana é literalmente para poder passar tempo com o meu time. O meu time é espalhado no país inteiro e a gente buscou um motivo para a gente se encontrar na metade do ano para se ver, né? Para ter reuniões em pessoa, porque realmente tem essa necessidade. A gente vive bem no ambiente virtual, é uma necessidade porque o time está espalhado no país inteiro, mas acho que a pandemia está nos forçando, o pós-pandemia mais ainda, está nos forçando a relembrar esse lado humano, essa necessidade humana. É claro, a gente consegue se trabalhar e ser eficiente no mundo virtual, mas existe uma necessidade humana de contato, de interação, e isso está ligado com essa lacuna que a gente está vendo na saúde mental, porque realmente é um preço que a gente está pagando. Então, esse é o panorama que a gente está vivendo aqui hoje. Muito bem, muito bem. Agradeço já as contribuições da doutora Simone, da professora doutora Marta, e avançando um pouco, então, agora na questão da relação entre empresas e universidades, né, nos países aqui participantes. Professora doutora Marta, qual a sua percepção do papel das universidades em relação às empresas em Portugal, por gentileza? Professor Daniel, eu acho que a universidade ela tem um papel muitíssimo relevante na visibilidade de um país e na contribuição para o tecido empresarial. E digo na visibilidade de um país porque se nós fizermos até uma análise histórica, todos os grandes ecossistemas de inovação do mundo foram alicerçados em universidades fortes, não é? Hoje temos visível, não é? Fala-se muito do ecossistema de Silicon Valley, não é? Do Vale do Silício, e na verdade nós temos universidades âncoras deste ecossistema, que é Stanford e Berkeley, que são pontos, pilares fundamentais que permitem ali
efervescer novas ideias, ali se pensar no mundo e ali surgir evoluções no contexto empresarial. E isto, se olharmos assim no marco histórico, é uma tradição em Lisboa, no passado, há muitos anos atrás, não é? Vocês sabem que havia a chamada Escola de Sagres, não é? A época mais efervescente de Portugal, foi a época em que Portugal aprendeu muito, ou reuniu muito conhecimento sobre o mar, não é? E que se aventurou os portugueses em caravelas, a conhecer outras partes do mundo. Este conhecimento aconteceu porque tínhamos a chamada Escola de Sagres, onde houve um rei português que fez um colo internacional para todos os cientistas que tinham interesse no mundo em explorar e aprofundar conhecimento sobre os oceanos, que viessem morar para Portugal com condições especiais, e isso fez com que Portugal, na época, conseguisse se tornar uma referência no estudo do mar e na exploração de tudo o que tinha a ver com o mar. Mas estou a falar de Portugal e estou a falar de Silicon Valley, mas podia falar da Grécia Antiga, não é? A Grécia Antiga foi a escola do conhecimento, não é? Com Sócrates, Platão, todas estas... Ali houve um grande ecossistema de inovação, da construção da democracia do mundo, e foi, de facto, um ecossistema onde foi possível ter aquilo que eram os primórdios de uma universidade, do conhecimento, a acontecer. E porquê que isto acontece? Não só porque há espaço para a reflexão, mas também porque há a oportunidade de reunir pessoas de diversos cantos do mundo para juntos se conectarem e explorarem oportunidades de negócio e oportunidades de conhecimento e oportunidades de evolução da sociedade. Há pouco a Simone comentava que os Estados Unidos era feito de pessoas que imigravam, não é? E, de facto, hoje os Estados Unidos têm os maiores talentos do mundo, muitas vezes fazem este movimento de estudar para os Estados Unidos e isto ajuda muito o país no seu processo de evolução. Então, eu acredito que a universidade é âncora em um país. Qualquer país, para ser relevante no mundo, tem que ter uma boa educação e uma boa universidade, e de preferência uma universidade que atraia talentos do mundo inteiro. E acho que hoje, aqui em Portugal, vivemos um pouco esta ambição. E a universidade onde eu estou, a Nova é uma universidade pública portuguesa com 50 anos de história, e hoje, nós hoje temos, os nossos alunos vêm de todas as regiões do mundo. Nós estamos hoje, literalmente temos 93 nacionalidades que frequentam o nosso campus. E esta possibilidade de atrairmos para Lisboa alunos dos diversos cantos do mundo faz uma efervescência e uma capacidade de inovação e de construção de conhecimento para as empresas muito relevante. Só que, professor Daniel, a verdade é que para que as universidades consigam ter este papel, também é muito importante que os países tenham uma série de instrumentos que ajudem à atratividade destes talentos, não é? E por isso é muito importante que as condições de acesso, geração de vistos de estudante, toda esta burocracia que envolve estes movimentos, são super importantes acompanharem este papel, se quiser, âncora que uma universidade pode ter e deve ter. O que é um fenómeno muito interessante é que quando a universidade consegue reunir esta capacidade de ser âncora de uma região, a verdade é que, além dos talentos, ela atrai empresas, não é? E hoje nós sentimos isto. A Universidade Nova existia no centro de Lisboa. Nós deslocamos para este campus fantástico, que tem aqui uma pequena amostra atrás, não é? Na região de Cascais. E era uma região fundamentalmente histórica habitacional, e a vinda da universidade para aquele lugar, com a capacidade de atrair uma série de alunos vindos dos diversos cantos do mundo, isto fez com que uma série de empresas, pequenos negócios, startups, associações empresariais, começassem a se aproximar e a povoar a região, naquilo que é o Tagus Park, no Eiras Vale e outros ecossistemas onde atraíram o tecido empresarial. Então a universidade tem esta capacidade, quando ela tem esta visão de impacto mais global, quando ela se abre as portas ao mundo, ela tem esta capacidade de ser âncora de um desenvolvimento de um país ou de uma região
e atrair juntamente com isso para não só talentos, não é? Que, como a Simone disse, é um bem muito escasso. Em Portugal temos o mesmo problema, nós temos hoje uma escassez de talentos muito grande e por isso é capaz, não é, de atrair talentos para aquela região e tendo talentos na região, temos empresas que precisam destes talentos e deste conhecimento se quiser povoar o ecossistema neste entorno. E nesse sentido, porque é que as empresas também se aproximam? Porque as empresas sabem que além destes talentos há um conhecimento. Nós temos hoje um projeto muito interessante aqui na Nova, que eu acredito que é bastante inovador. Nós criamos dentro do nosso campus uma aula dedicada à criação de um ecossistema de inovação e empreendedorismo. Este ecossistema de inovação e empreendedorismo tem hoje 30 empresas residentes. Então, as áreas de inovação das empresas, os colaboradores que estão nas áreas das inovações das empresas estão dentro do campus, não é? Operam dentro do campus e ali se conectam com os nossos alunos das licenciaturas e os nossos alunos das licenciaturas, os seus projetos aplicativos, as suas teses, em alguns casos, as suas teses de mestrados, são feitos através de uma metodologia de problem-based learning e cujo problema é esta empresa, que é uma nossa empresa residente. E por isso isto cria um movimento de aproximação e de desenvolvimento das empresas e de permitir que os nossos alunos tenham uma combinação de um conhecimento mais académico com uma aplicação mais prática a contextos empresariais. E por isso eu acredito muito que a universidade tem este papel relevante de poder ser uma âncora, de atrair um movimento, a geração de conhecimento e atrair um movimento de aproximação, quer de talentos, quer de empresas, para uma região ou mesmo para um país. Eu sinto que hoje, aqui no contexto, no ecossistema de Lisboa, estamos a viver, não é este reviver um pouco deste ecossistema efervescente. Isso se deve, obviamente, a uma série de medidas governamentais que são muito relevantes, mas se deve também pela qualidade da educação e pelo posicionamento que as universidades portuguesas estão a procurar adotar. Qual é o grande desafio? Porque, como o mundo é em paradoxo, não é? Existe sempre o outro lado. Qual é o grande desafio? Como hoje temos talentos globais e como formamos alunos para o mundo, as nossas licenciaturas acontecem todas em língua inglesa e por isso os nossos alunos vêm das diversas regiões. Isto faz com que os alunos, uma vez formados, eles têm, se quiserem, o mundo como uma possibilidade de emprego, não é? E por isso o que acontece é uma grande mobilidade de talentos que muitas vezes não se fixam exclusivamente em Portugal, mas que circulam para diversas geografias. E isto eu acho que é um contexto que gera, que por um lado é muito bom, porque gera esta aproximação de talentos do mundo inteiro, por outro lado, na verdade eu assisti no outro dia a um artigo muito interessante, que falava de que se na minha geração, eventualmente até na geração da maioria dos senhores que está a assistir a este debate, a atração da geração era por empresas relevantes, empresas globais, não era? Era talvez trabalhar na Coca-Cola, na Unilever, talvez trabalhar na Deloitte ou na McKinsey, enfim, a atratividade era por marcas relevantes de empresas. Neste momento, o que os alunos procuram não são marcas relevantes de empresas, mas a atratividade é por países. Então, hoje eu quero estudar para a Estónia, porque a Estónia está no desenvolvimento de um ecossistema vibrante de inovação. Eu vou trabalhar para a Silicon Valley, porque lá está a tecnologia, o ambiente efervescente de tecnologia. Eu amanhã, daqui a 3 dias, quero ir para Barcelona, porque Barcelona é um contexto que desenvolve uma determinada área de hospitality and tourism, e por isso os alunos, ou pelo menos os nossos alunos hoje, eles não procuram empresas com marcas relevantes, eu diria que até há um certo descaso por estas empresas. Na verdade, o que eles procuram é oportunidades em países que possam estar no momento relevante. Então, a corrente migratória, ela acontece não por força das empresas, mas por força da relevância das marcas dos respectivos países.
E por isso eu acho que a universidade é, sem dúvida nenhuma, um pilar crítico para este processo. Professor Daniel, não sei se atendi à expectativa. Excelente, excelente, doutora Marta. Eu estou me segurando aqui para participar de modo mais ativo, mas realmente são contribuições excelentes e perspectivas internacionais que para nós aqui são muito ricas, muito importantes. E, doutora Simone, e nos Estados Unidos, qual é a percepção do papel das universidades em relação às empresas, por gentileza? Eu acho que aqui nos Estados Unidos, muito do que a Marta falou, a gente vive uma realidade muito semelhante com relação ao papel crucial das universidades em ser esse imã de atração de talentos e ter essas parcerias próximas com as empresas para canalizar talento. Eu acho que a escassez de talento que a gente está vivendo em várias partes do mundo não vai se resolver rapidamente, é um trabalho de geração, mas eu acho que um ponto fundamental que tem acontecido aqui nos Estados Unidos, e está sendo meio que um momento de choque de realidade para algumas universidades, os Estados Unidos vivem um pouco, até certo ponto, uma bolha no ambiente universitário, que significa um aumento drástico do preço do curso superior nos Estados Unidos, sem uma equivalência no retorno do investimento feito em algumas universidades. E o exemplo que a Marta colocou dessa proximidade do teórico com o prático, de você ter uma aplicação exata, de para que eu estou... Esse estudo era uma preparação para quê? De ter um elemento de pragmatismo no que você espera daquela formação que você está obtendo. Existe um certo romantismo em alguns casos, e principalmente quando você está falando de um investimento, que no caso aqui dos Estados Unidos, tem lugares que chegam a centenas de milhares de dólares, o custo de determinados cursos em determinadas escolas. E o que aconteceu, o que a gente está vivendo hoje aqui, a crise que está se vivendo hoje, é que houve uma viabilização de capital para as pessoas cursarem determinados cursos em determinadas escolas, e que era como se você estivesse investindo em algo que não vai dar retorno. E ao passar do tempo, em tese, aqui nos Estados Unidos é muito comum você fazer um empréstimo para pagar o seu curso superior. E o único jeito de você pagar o seu empréstimo é com renda. E se você não tem uma renda compatível com aquela qualificação que você se prestou, não tem como você pagar essa conta. E a crise que a gente vive hoje, e eu digo que é um choque de realidade, porque várias das escolas, elas se distanciaram do mercado. E elas se distanciaram do mercado e passaram a ser um fim em si mesmo. E sendo um fim em si mesmo, elas pararam de ouvir qual que era a necessidade do mercado. E como que eu posso trabalhar para ajudar a melhorar esse ambiente no qual eu estou inserido como escola? Uma das coisas que hoje em dia tem sido uma conversa muito relevante nos Estados Unidos é o valor e o papel dos cursos técnicos, da formação técnica. De todas as mãos de obra em que a gente vive escassez, a mão de obra técnica é uma das mais escassas. Coisas muito simples, um serviço mecânico, um serviço elétrico, a construção civil, ela vive da imigração, é muito difícil a gente conseguir ter uma mão de obra local especializada, e de várias formas essas indústrias estão tendo que encontrar formas de trazer mão de obra para conseguir ter o serviço prestado, porque muitos anos atrás houve-se preteriu-se essa formação técnica, e houve uma ênfase muito grande em curso superior, mas em cursos superiores que não necessariamente estavam ligados a uma necessidade de mercado, seja qual formação fosse. E agora a fatura chegou, vamos dizer assim. E muitas pessoas estão repensando o que fazer, qual decisão tomar, porque é uma decisão, de certa forma, pragmática. A Marta falou sobre o que atrai pessoas para determinados mercados. Então, você tem vários elementos que fazem com que as pessoas tomem decisões que são decisões de vida. E aqui nos Estados Unidos tem tido muito essa discussão em relação a vale a pena fazer faculdade? E em determinadas situações é uma pergunta válida, porque hoje essa geração que pegou empréstimo 20 anos atrás e que parecia uma boa ideia, agora se vê ainda pagando esses empréstimos 20 anos depois. E a gente está tendo essa discussão de será que a gente não tem que aprender com o erro e, de repente, tomar decisões de formas diferentes? E a própria universidade está tendo que se reinventar e repensar, será que eu não tenho que me ajustar para agregar valor
existe uma necessidade. Será que eu estou endereçando essa necessidade? Ou será que eu estou escolhendo viver como um fim em mim mesmo? E com isso, várias universidades, inclusive, deixaram de existir. Porque se você não está realmente endereçando uma necessidade de mercado, o seu produto não tem valor, né? Então, essa parceria, não só com as empresas, mas com a necessidade local e com a necessidade global em algumas situações, se você é um lugar que atrai mão de obra de vários países e depois distribui mão de obra para vários países. Porque eu consigo entender o desafio que a Marta colocou, né? É complicado, se você é um lugar que atrai mão de obra, mas essa mão de obra que você formou é tão boa que depois ela acaba indo para outros mercados, o mercado local acaba pagando um preço, perdendo um pouco aquela mão de obra. Mas tem certo valor também você ser capaz de atrair isso, porque a sua capacidade de retenção, se você conseguiu trazer as pessoas para estudarem, depois você tem um outro desafio, que é conseguir reter as pessoas naquele mercado. Mas já é metade do caminho conseguir trazê-las, pelo menos, para estudar ali, né? Então, todas essas são discussões que agora, nos Estados Unidos, elas têm ganhado muito força. Eu acho que a discussão em relação ao curso superior e à universidade, ao papel da universidade, ela se tornou uma discussão muito mais pragmática. O que talvez seja bom, tendo vivido, talvez, aí um período de 20, 30 anos, de certa forma, de uma bolha. Muito bem. Muito obrigado, doutora Simone. Agora, falando um pouquinho do futuro, né, dos planos, do planejamento, professora doutora Marta, quais são as perspectivas da próxima década com relação ao papel da universidade e à empregabilidade, né? Que talentos, habilidades e competências serão necessários no futuro? Sou Daniel, só emendando um pouco aqui na questão anterior que a Simone estava a falar, eu não sei se é do conhecimento geral, mas há algumas medidas muito interessantes que têm a ver e que emendam com a questão dos talentos, que estão a ser desenvolvidas pelo governo da Índia e também já ouvi comentar sobre a China, que é os países a restringirem a saída dos seus alunos para estudar em universidades no estrangeiro, nomeadamente nos Estados Unidos. Porque a grande questão que está a ser colocada, não é, é que os alunos, quando vão, não é, os talentos que vão, muitas vezes não voltam, não é, porque acabam por estudar na região, constituir vida na região e não voltam para o seu país de origem. E por isso há uma sensação de que estes países, não é, como a Índia e a China, que são grandes países, para fazer uma alavancagem do seu desenvolvimento, que precisam de atrair de volta os seus talentos. E por isso há duas medidas que estão a ser tomadas. Uma delas é financiamos a ida dos nossos talentos com bilhete de regresso, e por isso há um compromisso de que nós investimos nestes talentos, mas eles têm que voltar para a cidade, para a sua região de origem. E há um outro movimento que é, em vez dos nossos talentos irem para as universidades lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que seja, vamos trazer estas universidades para aqui. E por isso vamos fazer extensões das universidades aqui para que os talentos se permaneçam aqui. E neste sentido é muito interessante. Nós aqui na Nova temos hoje uma parceria no Cairo, temos uma extensão da nossa universidade no Cairo, nós temos a Cairo, Nova Cairo University, que resulta de uma parceria com o rei egípcio no sentido de atrair uma escola para a região, para que os talentos possam ser desenvolvidos na região e que eles não venham estudar para a Europa e fiquem aqui. Enfim, é apenas para colocar aqui um ingrediente para o tema anterior, porque é uma ideia que está a surgir e que, Simone, potencialmente impacta igualmente as universidades norte-americanas, porque há uma redução do número de talentos do mundo neste movimento internacional que tem a ver com isto. Mas professor Daniel, peço desculpa ter fugido aqui um bocadinho ao tema, mas voltando então para o tema da questão que me colocou, não é? Que tem a ver com a próxima década. Há um tema que eu acho que ajuda a refletir sobre a próxima década das universidades, que é um tema mais sistémico, que tem a ver com o papel da universidade enquanto liderança, não é? Liderança. Nós sabemos que as universidades
são um espaço de construção de conhecimento, um espaço de pensamento, e por muito pragmáticas que elas possam precisar de ser, elas não podem deixar de ter também esta capacidade de investigar, de, no fundo, construtoras de futuro, não é? Elas são locais onde também se anuncia futuro e são locais em que se pensa um futuro com mais impacto, não é? Um futuro socialmente mais razoável e que gera um valor mais compartilhado. E por isso, este papel da universidade é um papel que, no meu entender, precisa estar presente, precisa de ser feito, ainda que ela possa simultaneamente ser um parceiro da indústria, um parceiro das empresas. Ela não pode perder de vista esta sua visão de futuro, esta sua visão de construção deste futuro. E eu acho que este papel da universidade vem cada vez mais reforçado, porque nós sabemos hoje que, do ponto de vista de lideranças globais, existe uma crise de líderes globais no mundo, não é? Nós vemos, mundo afora, que os líderes políticos que no passado eram lideranças relevantes, têm vindo a perder muita da sua credibilidade junto das populações, não é? Sei que o Brasil vive proximamente umas eleições, acredito que no final deste mês, mas este fenómeno que o Brasil está a viver em relação aos seus representantes políticos são vividos em Portugal, são vividos na Ucrânia, são vividos nos Estados Unidos, ou seja, nós vivemos hoje um contexto em que as lideranças políticas que nos representaram sistemicamente durante muitos anos, hoje têm sido muito postas em causa. E existe necessidade de se procurar, de se identificar novos líderes globais que ajudem a construir este futuro. Vê-se um movimento incrível e há algumas pesquisas que têm assinalado neste sentido, que alguns dos CEOs de empresas de grande porte estão a ser apontados como estes líderes que podem ajudar nesta missão de construção de futuro, não é? Nós vemos emergirem alguns líderes globais, empresariais, que tornam eles próprios um papel de liderança de mundo, liderança mais global e até muito de líderes de opinião. A questão é que as universidades poderiam e devem ter este papel. Eu acho que as universidades, por tudo isto que eu disse até agora, elas e os reitores das universidades e aquilo que são os professores das universidades, são, com certeza, um grupo muito relevante para assumir um papel de liderança no mundo e serem construtores deste futuro. Então, eu acredito que na próxima década as universidades podem ter um papel relevante de se posicionar, quer nas dimensões da inovação, quer nas dimensões da sustentabilidade, quer nas dimensões da agenda política global. Elas podem e devem ter um papel a dizer na construção deste futuro. E isto significa que, para elas terem este papel, elas precisam também não só de ter uma área de pesquisa relevante que possa ajudar a refletir e a pensar sobre este futuro, atrair, como eu comentei, os melhores talentos, não é? Trazer talentos relevantes no mundo inteiro que possam, juntos, não é? Que serem também eles formados adequadamente e que possam ajudar a construir este futuro. E estes talentos, professor Daniel, são talentos que precisam de ser construída uma jornada ao longo da vida, ou seja, a universidade antes tinha um papel muito de formar, não é, nesta etapa de jovem adulto, não é, formar nas licenciaturas, mas hoje nós sabemos que as competências são competências líquidas, não é, aqui pegando um bocadinho emprestado este conceito do Bauman, não é, de modernidade líquida para competências líquidas, não é? Hoje falam-se que as competências são líquidas, no sentido de que as competências com as quais nós nos formamos hoje precisam de evoluir porque surgem novas camadas de competências que na data em que fizemos as nossas licenciaturas não existiam. Hoje há uma dimensão de competências que tem a ver com a área da tecnologia, que não existiam há 2 décadas atrás e que é preciso renovar estas competências. Hoje há um conhecimento imenso sobre as áreas de sustentabilidade que não existiam há 2 décadas atrás e que é preciso que as pessoas renovem estas competências. E por isso a universidade tem que ser um espaço em que proporciona também não só este movimento inicial do primeiro momento de uma licenciatura, de uma graduação ou de um mestrado, mas também que vai alimentando
o desenvolvimento das competências dos seus alunos, ou dos seus alumnais, não é? Daqueles que são os seus antigos alunos, que lhes vai oferecendo oportunidades de desenvolvimento e que, por isso, mantém que estes alunos tenham um currículo relevante. E isto é extremamente importante para aquilo que a Simone colocou logo na sua primeira pergunta, que é, nós temos uma enorme crise de emprego, ou seja, temos muitos empregos disponíveis com poucas pessoas no mundo para atender estes empregos, mas simultaneamente temos um grupo muito significativo de pessoas que não estão qualificadas para os empregos que existem hoje. E é preciso manter estes talentos, estes nossos alunos, qualificados ao longo da sua jornada de vida e trabalho. E por isso a universidade, eu acredito que precisa desenvolver esta visão mais sistémica e desenvolver os seus alunos e antigos alunos ao longo da sua jornada de vida. Hoje aqui na Universidade Nova, o que nós temos, se quiserem, nós dividimos o mundo em duas partes. Temos aquilo que nós chamamos o pre-experience, que são o conjunto de alunos que chegam à universidade, tenham uma experiência profissional prévia, e por isso, com estes alunos, nós temos disponíveis a graduação, os Masters de Bolonha e esse universo de programas. E depois temos uma segunda área, que é uma área que cresce a um ritmo muito significativo, que é chamado Post-Experience, que é uma área dedicada a desenvolver os alunos que já têm uma experiência profissional, ou seja, participantes que hoje estão em empresas, estão nos seus contextos de trabalho, já têm experiências profissionais. E aqui nós temos um universo de programas mais académicos, como as pós-graduações ou as especializações, como chama no Brasil, os mestrados executivos, não é? Que é uma nova categoria de programas, os MBAs, e também ofertas menores, não é? De ciclos mais curtos, que têm a ver com pequenas cápsulas de conhecimento que compõem esta capacidade de renovar as suas competências. Discute-se, não sei se no Brasil isto hoje já está na agenda, discute-se muito diplomas com prazo de validade. Dizer que, na verdade, um diploma tem um prazo de validade, este prazo de validade não pode ser superior a 3 a 5 anos e que, por isso, é necessário que as pessoas voltem ao modelo de aprendizagem para ir sistematicamente renovando as suas competências para que não se tornem obsoletas ao longo da jornada, não é? Do seu ciclo de jornada profissional. O grande desafio, e isto é muito importante para os países, porque o grande desafio é conseguirmos manter uma população ativa, que seja uma população ativa empregável, não é? E por isso, e não ter uma população ativa que não foi renovando as suas competências e, pelo facto de não renovar as suas competências, não estar mais qualificada para aquilo que são as ofertas de emprego que existem no momento presente. Então, este equilíbrio, a universidade pode ser um motor de desenvolvimento dos talentos para permitir que este equilíbrio ocorra nas empresas e no país. Então, como veem, eu sou uma defensora nata do papel das universidades e acredito que cabe às universidades um papel extremamente relevante no contexto da próxima década. Espero colher entusiastas também desse lado por esta missão mais ampla da universidade. Com toda certeza. Daniel, e acho que era isso aqui como insights para esta pergunta. Com toda certeza, professora doutora Marta. É uma missão, né? A educação é uma missão. E doutora Simone, e nos Estados Unidos, né? Quais são as perspectivas da próxima década, né, com relação ao papel da universidade, à empregabilidade, talentos, habilidades e competências que serão necessários? Por favor. Eu vou desafiar a Marta a ampliar mais ainda a responsabilidade da universidade. Vou lançar mais um desafio aqui na conversa. Eu acho que eu concordo com 100% do que a Marta falou. Acho que o desafio de liderança, eu acho que a lacuna de liderança política que a gente está vivendo é um reflexo de uma lacuna de liderança em geral. E eu acho que, junto com a lacuna de liderança, eu queria trazer mais uma variável, que a gente fala muito sobre inovação e ter uma mão de obra inovadora, com capacidade de criação.
E eu acho que esse é o desafio da próxima década. Eu acho que a gente está vivendo um ambiente, e aqui eu estou pensando mais no ambiente profissional, mas eu acho que isso permeia tudo que a gente está fazendo. A gente está vivendo um ambiente que ele está aniquilando a nossa capacidade de criação. E a razão pela qual eu estou dizendo isso é porque se a gente para pensar em como é que o nosso dia é regido, o nosso dia tem sido regido por interrupções, por micro-interrupções. Se você tem um telefone, um iPhone, ou que seja equivalente, e se você tiver a curiosidade de olhar, tem uma funcionalidade que, dentro do iPhone, eu acredito que outros façam a mesma coisa, você é capaz de ver a estatística no final do dia de quantas vezes você pegou o seu iPhone. É assustador. A primeira vez que eu vi essa estatística, eu fiquei chocada. Eu falei, não, está errado, não é possível. São centenas de vezes no dia. Em média, os estudos já estão mostrando, em média, no ambiente, num dia normal de trabalho, a gente é interrompido a cada 3 minutos. E a razão pela qual eu estou falando disso é porque, do jeito que o nosso cérebro funciona, a gente precisa de longos períodos de pensamento profundo para a gente poder ter capacidade de criação. E capacidade de criação, aqui eu não estou falando para inventar pólvora, eu estou falando para resolver um problema complexo, para buscar uma solução que não foi tentada, para olhar o problema por uma perspectiva diferente, por ser capaz de absorver a perspectiva do outro. O nosso mundo está cada vez mais raso, as discussões estão rasas, as respostas são rasas, a gente passa a maior parte do dia respondendo e-mails de uma linha, respondendo mensagens de texto, um mundo, tem sido um dia a dia de interações rasas. E a gente está destreinando o nosso cérebro a fazer reflexões profundas, a olhar problemas complexos com a profundidade que eles precisam. E eu não estou nem falando de problemas da humanidade, eu estou falando como executiva, tem determinados problemas que eu vivencio, que eu sou forçada a bloquear tempo no meu calendário para eu me forçar a pensar sobre aquilo por algum tempo sem interrupção. E isso está virando cada vez mais um luxo, porque a gente criou um ambiente em que você estar ocupado é sinal de estar trabalhando e sinal de estar produzindo, ainda que seja ocupado com coisas rasas, e você estar parado refletindo é percebido como não produtivo, né? Então, primeiro tem uma ideia de percepção, e já tem muita literatura sobre isso, sobre o que as empresas precisam fazer para criar uma cultura em que é visto como agregando valor, você parar para ter um momento de reflexão. Algumas empresas, inclusive, estimulam a pessoa a bloquear um dia da semana, o que seja, e comunicar que naquele dia é melhor que ele não seja interrompido, porque o jeito que o cérebro funciona é quase que quando a gente está fazendo o aquecimento para uma atividade física, né? O cérebro precisa de um aquecimento, né, para poder chegar no estágio de profundidade de reflexão. Na época que eu estava fazendo meu doutorado, quando eu fui escrever minha dissertação, eu escrevia de 4 às 6 da manhã, porque era o único horário que eu tinha sem ser interrompida. Era o meu horário produtivo, né? Eu acordava muito cedo, tinha a cabeça fresca e eu conseguia entrar naquele modo de reflexão profunda. Só que hoje em dia o nosso mundo está desenhado de um modo que é quase que um luxo você fazer isso. E para mim esse é o desafio da próxima década. Eu acho que a gente está se acostumando a viver com eternas interrupções e a gente está destreinando a ter problemas complexos com soluções complexas e realmente fazendo aquele exercício de tomar o tempo para pensar, porque a gente está treinando o cérebro a ser interrompido e isso gera, né, a produção de dopamina, toda a parte química do cérebro, ele condiciona. E de fato, para mim, eu não sei qual que vai ser a solução, mas eu acho que tem um desafio interessante aí para as universidades pensarem como mudar a percepção e como mudar a forma que a gente aprende, para que a gente se retreine a ter conversas profundas e esteja apto a resolver problemas complexos. Muito bem, doutora Simone. Nós temos aqui, para além do auditório onde estamos reunidos, né, recepcionando esta
transmissão, nós temos também aproximadamente 200 aprendizes que estão assistindo diretamente do Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social, o CAMPS, aqui de Santos, né? E as participantes, elas contribuíram com diversas informações qualitativas a respeito do papel da tecnologia, né, nesse novo momento. Então, tem uma pergunta aqui da Júlia Marques, eu vou direcionar inicialmente para a doutora Simone, e depois a pergunta seguinte para a doutora Marta, já chego lá. Mas a Júlia Marques, da turma 1 lá do Campus de Santos, fala que com o crescimento do mercado online e das redes sociais, que podem até gerar lucro, né, para os seus participantes, é possível imaginar futuramente as pessoas viverem apenas do trabalho via tecnologia, por meio de vendas, negociações de produtos, aulas, serviços, a própria imagem, e-books, né? Você acredita, doutora Simone, que as pessoas conseguirão aprender e viver a partir de um conhecimento compartilhado pelas redes? Eu acredito que isso não é nem o futuro, isso é o presente. Isso já está acontecendo. Eu acho que desde que você esteja atendendo a uma necessidade do mercado, existe espaço, existe oportunidade. Acho que a grande questão é qual é o problema que eu estou resolvendo, né? E essa é a agregação de valor. Eu acho que pós-pandemia houve uma aceleração desse processo que já estava começando, que era de criar a entrega de conteúdo por meios virtuais, qualquer que fosse a forma de tecnologia. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. O meu filho mudou para a escola virtual na pandemia e nunca mais voltou. Ele encontrou uma solução que funcionava para ele. Ele tem uma vida completamente diferente da vida de um adolescente normal. Ele pratica um esporte que requer que ele viaje muito durante o ano, e ele passa metade do ano viajando e frequentando a escola. Ele tem a mesma formação acadêmica que qualquer menino de 16 anos como ele teria, só que num ambiente diferente. E isso já existia antes da pandemia, mas eu acho que boa parte da população desconhecia, e a gente testou, foi forçado a testar, e funcionou para algumas pessoas. Então, resolveu um problema, que era um problema real. Da mesma forma, eu acho que não só a absorção de conteúdo, como a divulgação e a venda de conteúdo, de novo, isso não é futuro, isso é presente. Agora, o que eu acho que é importante a gente fazer é tirar o romantismo disso. Porque, geralmente, quando a gente pensa em viver no mundo virtual e ter um negócio que existe nessa plataforma, a gente geralmente imagina alguém no Havaí, de frente para o mar, né? E qualquer atividade de se empreender, qualquer atividade em que você está buscando construir uma solução para um problema real, que as pessoas estejam dispostas a consumir, demanda um esforço muito grande atrás do palco, né? Que é construir essa entrega e pensar em quais são seus competidores. Porque se você descobriu algo que é sensacional, não tenha dúvida que tem milhões de outras pessoas tendo a mesma ideia que você no mesmo minuto, e a competição vai ser acirrada. Então, eu acho que isso tudo é real, a tecnologia está aqui para ficar, ela vai abrir oportunidades, ela está abrindo oportunidades, mas a sustentação disso, imagina, como é que eu consigo gerar esse valor durante 10, 15, 20, 30 anos? Volta para o comentário que a Marta fez, tem prazo de validade. E a solução que vale hoje, talvez não valha daqui a 2 anos, não valha daqui a 5 anos. Então, a gente vai ter que estar sempre se reinventando. Perfeito, muito obrigado, doutora Simone. Agora, doutora Marta, aqui do auditório, né, a Kátia, da Strong, ela faz uma pergunta relacionada aos brasileiros, né, que buscam trabalhar em Portugal, né? Então, a pergunta dela, ipsis literis aqui, é qual a preocupação das universidades, especialmente com brasileiros que se formam e querem trabalhar em Portugal? Professor Daniel, obrigado pela pergunta. A receptividade de brasileiros para trabalhar em Portugal e vir para as universidades é total, não é? Nós temos uma história comum, e essa história comum, uma língua
parecida, não vou dizer igual, porque não é exatamente assim, uma língua parecida, e isso facilita muito a capacidade de aproximação e de relacionamento. Hoje, aqui em Portugal, nós temos uma comunidade brasileira muito significativa, não é? Nós temos hoje Portugal, particularmente Lisboa e Porto, se tornaram locais de atração de pessoas dos diversos cantos do mundo, e por isso temos hoje aqui uma comunidade grande brasileira, temos uma comunidade francesa muito grande, uma comunidade inglesa, hoje uma comunidade ucraniana, por força das circunstâncias, mas no fundo são pessoas que encontraram em Portugal e particularmente nestas grandes cidades, Lisboa e Porto, um ambiente profícuo para a sua vida futura, não é? É um país que tem umas condições climatéricas relativamente ao resto da Europa muito adequadas, boas, o custo de vida é equilibrado, se não dos mais baratos da Europa, e por isso faz com que tenha um conjunto de elementos que atraem a vida para aqui. Portugal hoje tem uma população uma taxa de natalidade negativa, praticamente, não é? Os portugueses no longo prazo, se não se misturam e se não acolhem todos aqueles que querem vir viver nem na sua atividade produtiva. Por isso, hoje há uma enorme receptividade e existem várias medidas governamentais de atratividade, que têm a ver com vistos de trabalho, têm a ver com criar condições de atração, e por isso eu diria que são super bem-vindos. Aliás, hoje na nossa comunidade de colaboradores, temos muitos colegas que são brasileiros, não é? Temos colegas do mundo inteiro, mas também, não só alunos, temos também colegas brasileiros. Muito bem. Bom, nós estamos falando aqui de Santos, né? Santos é uma cidade que, para além de ter sido uma porta de entrada, né, para imigrantes de diversas partes do mundo, também recebeu e acolheu centenas de milhares de portugueses e, inclusive, hoje há estatísticas que mostram que Santos tem aproximadamente 100 mil, 125 mil pessoas com uma ligação direta com Portugal ou são portugueses, né? Então, é uma cidade que vive, né, o cenário aí lusitano. Mas, para além desta perspectiva, há também a questão de ser uma cidade portuária, é uma cidade que recebe produtos importados do mundo inteiro, em grande parte dos Estados Unidos e China, viu, doutora Simone? E também em relação à exportação de produtos, né, a nossa porta de saída, né, de produtos para o mundo todo. Então, compartilhamos aí de muitas das ideias que foram de forma de contribuição, né, da doutora Marta, da doutora Simone. Nós estamos muito felizes por receber a participação tão qualitativa e de alto nível que proporcionaram a todos nós aqui. Eu pediria a gentileza só de, então, breves considerações finais, né, de agradecimentos aí para a doutora Marta e para a doutora Simone. Por gentileza, doutora Marta, por favor. Doutor Daniel, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, mediados, não é? Esta é uma das vantagens da tecnologia, não é? Nós podemos trocar ideias de diversos cantos do mundo. O facto de ser uma cidade portuária, Santos ser uma cidade portuária, tem uma certa similaridade, no fundo, com o que acontece aqui, não é? Porque nós todos somos um país também com uma costa, não é? Com as cidades costeiras. E isso é muito interessante porque estávamos a falar aqui das perspectivas, não é, mais que tem a ver com questões territoriais, não é? E hoje há uma discussão interessantíssima que acontece aqui com os novos territórios, não é? E quando se fala em novos territórios, não estamos só a falar daquilo que tem a ver com o contexto não é, dos países, mas também com as dimensões da exploração de mar e a exploração de espaço, não é? Dizem que, não é, que é o estudo da Blue, da Green e Space Economy, não é? Que é a economia do mar, a economia verde, da sustentabilidade e a economia do espaço. E por isso acho que há muitas oportunidades de troca nestas diversas dimensões, porque de facto são países com muita proximidade e muita similitude.
e com uma história de vida comum. De minha parte foi um prazer participar aqui. Espero que tenha sido, que os insights do que é que está a acontecer neste lado do mundo tenham sido úteis, e deixo um convite a todos aqueles que eventualmente passarem por Lisboa para poderem visitar aqui a Nova. Serão nossos convidados para um cafezinho, será sempre um prazer os acolher deste lado do Atlântico. Muitíssimo obrigado, professora doutora Marta. Doutora Simone, por gentileza. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? É uma honra poder dividir o painel com a Marta. Acho que foi uma discussão extremamente rica para, inclusive, ver a perspectiva de diferentes partes do mundo. Meus comentários finais, pensando um pouco no que você falou sobre Santos e o papel de Santos, sempre que eu penso no Brasil, olhando de fora, né, a coisa que mais me vem à cabeça é a oportunidade. Né? Quando eu penso no Brasil, né, pensando em Santos especificamente, a gente tem uma combinação de localização geográfica, né, uma cidade portuária com um acesso estratégico, inserido numa parte do mundo que é extremamente, eu não diria, eu acho que é quase presenteado com uma condição climática extremamente favorável, né? O Brasil é um país que tem o luxo, o benefício de não ser rota de desastres naturais, né? Eu fico pensando, estando aqui, tendo vivenciado 2 semanas atrás um furacão que devastou parte do estado da Flórida, e vendo, né, o preço que se paga em determinadas regiões do mundo, se está tão próximo de determinadas regiões no oceano que são rota desses fenômenos naturais. E o Brasil tem os recursos, tem a localização estratégica, tem uma mão de obra, tem uma capacidade de formação de mão de obra muito boa com a população volumosa que tem. Então, eu vejo só oportunidade. Eu acho que explorar essa oportunidade nada mais é do que quebrar um desafio grande em desafios pequenos e atingir um desafio de cada vez, e com certeza tem só potencial de crescimento. Então, eu fico ansiosa por ver, não só Santos já é uma cidade incrível, mas eu acho que tem potencial para ser ainda mais relevante no cenário mundial. Perfeito. Bom, particularmente aqui estou muito feliz, muito honrado em participar e estar entre vocês, né, que nesta manhã tão brilhantemente contribuíram aqui para o nosso aprimoramento, para os nossos conhecimentos, trazendo perspectivas internacionais de Portugal, dos Estados Unidos, e em nome da Associação Comercial de Santos, por intermédio da Câmara de Ensino Superior, e em nome da comissão organizadora do 2º Seminário Internacional Universidade e Empresa, nós agradecemos muito sinceramente a professora doutora Marta Pimentel, que falou diretamente de Portugal, e também a doutora Simone Mesqueres, que falou diretamente dos Estados Unidos. Muitíssimo obrigado, muitos parabéns, saudações brasileiras a todos vocês aí. Muito obrigado.